porque a gente precisa cada vez mais de profissionais mais qualificados. Eu acho que isso qualifica toda a classe. Prestando um bom serviço, a gente está fazendo também a nossa função social, cumprindo a nossa função social. Confiança, ter as pessoas certas, o jogador certo em cada setor, e aí a coisa funciona, a gestão ela fica muito mais fácil. E tudo isso construiu dentro de mim uma percepção muito importante assim de vendas que eu aplico até hoje. Muitos advogados me procuram para dar mentoria, muitas delas ligadas à prospecção de clientes, que está ligada a essa ideia de venda. E isso começou lá atrás. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado e aprende aquilo que a faculdade não te ensinou. A gente fala de gestão, venda, marketing e hoje você vai aprender muito com a minha convidada, conhece muito de gestão, de escritório. Ela já está no Direito Previdenciário há algum tempo e a gente já vai conhecer essa história. Antes, eu quero que você comenta aqui como é que tem sido o Prevcast para você. Isso me ajuda a criar conteúdo cada vez mais conectado com você. Também compartilha nos seus grupos de WhatsApp, pelo menos um. Vamos trazer mais previdenciaristas para cá, beleza? Se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo top, como o conteúdo de hoje, você recebe em primeira mão. Então vamos iniciar hoje, com formato diferente. Hoje eu tenho uma co-host que vocês já conhecem, já apresento ela. Antes, trazer aqui a minha convidada, Bruna de Melo Souza, e ela, doutora Valéria Schettini. Meninas, sejam muito bem-vindas. Tudo bem? Tudo bem, Bruna? Tudo bem, é um prazer, que alegria estar aqui com você. Foi um prazer também conhecer a sua mãe, que graça. Adorei também saber um pouco mais da história de vocês. É uma querida, né? Bom dia, querida doutora Valéria. Bom dia, doutora Bruna, bom dia, Danilo. Eu devo falar aqui, gente, mamãe ou doutora Valéria? Coloca aí. Aliás, doutora Valéria já teve um episódio top com a gente, então, confere aqui depois, ela conta muito da história da advocacia Schettini e é muito, muito legal e inspirador. Mas hoje o papo é com a Bruna, entender um pouco dessa história. Bruna, conta pra gente, você hoje, antes da gente ir no passado, conta como é que tá a sua história hoje. Hoje você atua no direito previdenciário, em outras áreas, onde você está atuando, como que tá a sua estrutura? Então, a nossa história tem quase 40 anos, né? Começou o escritório também em família, com meu pai, né? Meu pai, ele advogou por praticamente 40 anos, infelizmente ele faleceu, se despediu de nós em 2021, mas eu e meu irmão já trabalhávamos com ele e seguimos com o escritório, né? O BJ e Filhos, a advocacia, BJ é o Benedicto, ele tinha esse C no Benedicto José, e desde o final da faculdade eu já comecei a trabalhar com ele, fiz estágio, passei até por outros escritórios e já no final da faculdade, conhecendo direito previdenciário, eu fui trabalhar com ele, até agregando essa área, né? Lá o forte era trabalhista, ainda é também, né? E depois o meu irmão um pouco mais novo também ingressou na faculdade, também foi trabalhar no escritório. E eu levei a área previdenciária e ele levou a área empresarial. E o escritório já atuava na trabalhista e na área civil também. E nós seguimos, né? A gente tem muito orgulho de estar mais de 20 anos no mesmo local, mesmo espaço físico. Vi aqui no cenário a máquina de escrever, assim, meu coração ficou acelerado, que a gente ainda guarda a primeira máquina de escrever do meu pai, com muito carinho, os livros dele da faculdade. Ele se formou na FIG, né, em Guarulhos, onde eu também me formei. E ele tem toda uma história, assim, que a gente tem muito orgulho, né? Foi muito difícil para ele se formar. Chegou uma época que ele morou dentro de um Fusca para terminar a faculdade, que a família era do interior. E ele tinha um tio que morava aqui, aí o tio se divorciou e ele não tinha mais onde ficar. E para ele terminar a faculdade, ele ficou nesse Fusca, assim. Então, é uma história de vida, um legado que a gente tem com muito carinho. E aí entra a minha mãe também na história, toda a família da minha mãe que também deu um suporte aqui na época, né? E o escritório segue, graças a Deus, assim, é muito gostoso, né? Trabalhar em família, assim. Quando a gente tem essa oportunidade, assim, com o meu irmão também dá muito certo mesmo. Falo que a gente tem uma irmandade, assim, uma sintonia, sabe? Que as coisas vão se encaixando, como um casamento, assim, que dá certo, né? As coisas vão
vão se encaixando. E a gente continua lá o forte realmente hoje, trabalhista e previdenciário. Nós temos outros advogados também que se dividem nas duas equipes, né? E também tem a área civil, a área de família. A gente também atende muito a área de família. Meu pai fazia também família, principalmente nas indicações, né? Então as pessoas, especialmente nessa área, buscam muito, às vezes, ter uma afinidade, ter uma indicação para ter esse elo de confiança, abrir, às vezes, uns segredos, aquela caixinha de Pandora da família. Então, a gente também atua nessa área, né? Legal, legal. Pô, trabalhista, previdenciário, civil, com família e parte empresarial. É uma equipe de quantas pessoas lá? Nós estamos em 9 colaboradores. Legal. Já tem uma estrutura aí, doutora, desafiadora? Muito desafiador. Olha, e trabalhar com várias áreas assim é bastante desafiador mesmo, né? Porque você tem que ter um grupo, advogados já especializados em várias áreas. Não é fácil. A gente tenta se dividir realmente pelas áreas. Então, eu acabo coordenando a parte previdenciária e família. Aí temos outra advogada na carteira, estagiário. E aí temos também ele direcionando a parte trabalhista e cível. Aí tem também uma assistente jurídica, tem mais 2 advogadas que vão auxiliando e estagiários também auxiliando na área. Porque cada vez mais a gente precisa ter muita conexão, muito contato com o cliente, né? Então, antigamente ligava-se, né? Então chamava, esperava que o telefone às vezes estava ocupado, ou o ramal, depois na era do ramal, né? Agora com o WhatsApp, todas essas ferramentas digitais, é tudo muito instantâneo. Então as pessoas também ficam esperando esse retorno prontamente. Não se espera como antigamente, né? O telefone atender ou estar dando ocupado e passar a ficar disponível a linha, né? Então, assim, isso é algo que é uma tendência e veio para ficar, né? Muitas vezes eu gosto ainda de marcar reunião, ainda que seja telepresencial, que eu acho que fica mais claro. Às vezes, em 5 minutinhos, esclarece tudo. Senão é algo no WhatsApp que fica o dia todo, né? Verdade. Aí, Bruna, deixa eu entender uma coisa. Você está nessa parte de coordenação da trabalhista previdenciária. O cível, essa operação, ela acontece em separado. É uma controladoria para tudo? Você tem uma controladoria para todas as áreas? Porque as publicações vêm no nome de todo mundo? Como? Não, a gente centraliza, né? Sempre foi muito no nome do meu pai. Hoje já ficou mais no nome do Gabriel. A gente centraliza, né, essas publicações. É indispensável um sistema de gestão de processos, não tem como. Nós temos o sistema. Importante. Então facilita muito, né? E os trabalhos, até o próprio controle, porque emite relatórios, as benditas etiquetas, né? Que a gente vai etiquetando. Então você faz filtro de andamento, filtro de tudo. Então a gente tem a coordenadora geral, que é ela que cuida dessa parte das publicações e distribuir, porque aí cada processo dentro do sistema, ele vai ter o seu responsável, né? Então, vem para o responsável e esse responsável vai redirecionar para cumprimento de prazo, para um acompanhamento, para contato com o cliente, né? Então, a gente tem que estar sempre bem alinhado. Então, quem logo cedo já disponibiliza as tarefas e coloca no sistema as publicações, e quem já faz esse filtro, quem redireciona, quem vai dando esse acompanhamento. E as tarefas também são importantes. Então, o sistema ajuda muito, porque, de repente, é para pedir documento para um cliente. Então, você já agenda aquele prazo e agenda a tarefa, né? Então, agenda quem vai ser o responsável, né? Então, que vai solicitar aquele documento, que vai passar determinada informação. Olha, esse aqui a gente vai ter que conversar. Já passa, de repente, já para a nossa secretária-geral, que ela já vai fazer o agendamento, que é quem cuida da agenda e filtra esses contatos do cliente. Então, o sistema, ele nos ajuda muito. Hoje nós temos muitos no mercado. Acho que compensa testar, receber a visita do demonstrador. Muitas coisas eles fazem também telepresencial, que já vai, né, indicando, demonstrando as funcionalidades, para ver, né, o que faz sentido para o escritório, o que faz sentido para aquela demanda de trabalho. Mas realmente é indispensável. Nós conseguimos também, nesse ano, foi assim um marco para nós, transformamos o escritório para 100% digital. Então, nós não temos mais pastas físicas. Eu sou a tiazona do escritório, o pessoal é todo mais jovem, meu irmão é mais novo, tem uma juventude lá, umas meninas maravilhosas, assim.
elas me renovam, acho. E eu fui a mais resistente, porque, gente, o que eu vou fazer agora sem minhas fichas, né? Né? E a gente começou no início desse ano, foi uma força-tarefa, e conseguimos. Então, nós não temos mais arquivo. Até nós transformamos aquele arquivo de gavetas, assim, numa bancada. É uma bancada hoje para estagiários. Então, até ampliou, assim, a funcionalidade, o espaço do escritório. E ele é 100% digital. Então, do jeito que chega essa documentação, já tem quem vai cuidar, digitalizar tudo. Tudo mesmo. Eu não me livrei ainda do papel, eu gosto muito de bloquinho de anotação, então eu sempre tenho ali, né? E boticando, minha vida é uma lista, tudo é uma lista. Então ainda tenho coisas pessoais e de funcionais ali do escritório, mas que também assim faço o rascunho e depois ele já vai pro lixo, porque realmente está tudo 100% digital. Isso ajuda muito, ajuda no teletrabalho, porque hoje também é uma tendência, os jovens, eles vêm procurar uma vaga, eles querem saber se tem algum dia do teletrabalho, né? Então, isso facilita, porque fica tudo numa rede, então consegue acessar, aí acessa o sistema e consegue atuar, trabalhar de qualquer lugar, né? Então, ajudou bastante, realmente. Uma outra sugestão também é como descartar esses documentos, né? Que nós tínhamos um acervo muito grande, imagina. Meu pai começou o escritório na década de 80, né? Ele chegou a trabalhar até em outros estados, depois ele voltou para São Paulo, mas a gente tinha um acervo muito grande, a gente tinha um sótão na casa dos meus pais que tinham aquelas caixas de papelão, caixa de arquivo, com muita coisa. Então nós fomos fazendo todo esse filtro e nós levamos uma empresa que faz o descarte, então vem até um certificado, né, de como que aquele material foi descartado, tudo. Porque nós iniciamos assim, com aquelas manuais, né? Aquelas trituradoras manuais, mas aí não estava dando conta. Eu levei meus filhos para ajudar, não dava conta. Vamos rasgar, não dá conta. Porque às vezes, até quando você rasga, o pedacinho que sobra é exatamente um dado. Aí tem lá um CPF, tem o número da OAB, né? Exatamente. Então, até isso daí foi mérito do Gabriel, do meu irmão. Ele localizou essa empresa, um preço super acessível. E a gente descartou, nós descartamos até livros, assim, antigos, desatualizados, né? Então, realmente, assim, foi importante. Paga por quilo. Então, ele lotou o carro. Também foi uma força-tarefa para carregar o carro. Todo mundo ajudando. Mas resolveu, né? Então, o morto também, ele tá digitalizado. E o que é vivo, né? O que está ativo também. Então, fica assim, a gente tem algumas gavetas, de repente, de alguns documentos para serem devolvidos. Então, assim, uma carteira de trabalho, alguns exames, alguma coisa assim. Mas isso funciona, facilita o telepresencial e até questão de estrutura, de espaço, né? Fica mais livre, mais liberado. É verdade. A doutora Valéria, ela começou também há bastante tempo e ela que implementou boa parte da nossa operação lá, né? E a gente mudou também, né? Tudo. Você lembra se foi desafiador para você tomar essa decisão? Você lembra, né? Foi bastante, porque a minha vida inteira foi a base do papel. Quando eu comecei na Schettini, eu tinha um cadastro onde o cliente ia lá no escritório e colocava, hoje é tal dia, o cliente veio aqui fazer tal coisa, olha só. E aí, depois eu tinha aquele cartãozinho, era um cartão num fichário, e aí tinha... Caixinhas das fichas, exatamente. Cada cartão com o nome de um cliente e ali tinha as informações. E as perícias? As perícias nós tínhamos cadernos. E cada caderno era de uma unidade do INSS. Então tinha o caderno da unidade da Penha e todos os clientes que eram da unidade da Penha. Então ia lá na unidade... E já aproveitava e já pegava todas as pendências e falava, então já vai lá, já vê tudo que tem que ver dessa unidade. E aí depois, aos pouquinhos, nós pegamos o sistema, depois pegamos um outro sistema bem melhor, nós estamos com o sistema top, mas essa questão de realmente descartar foi uma complicação, porque era muita coisa, você imagina. Desde 2023, só acumulando papel, 2003, só acumulando papel. Então, foi muito complicado. E eu me lembro que quando nós começamos, nós contratamos um rapaz para
para digitalizar e colocar no novo sistema. E aí ficou aquela pilha de documento. E agora? O que faz? O carro, ele teve, acho que foi umas 4 a 5 vezes numa empresa onde picotava tudo. Eles picotam e aí eles Descarta. faz esse descarte. Porque a maioria assim, é tudo papel limpo também, papel branco que vale muito, né? Então eles reaproveitam, tem ainda toda essa parte realmente da sustentabilidade, né? Porque é tudo aproveitável. Verdade. Tudo reaproveitar, porque é tudo limpo. Verdade. Bom, além do escritório, Bruna, você também hoje está como vice-presidente, né, da comissão de... Isso, eu sou presidente da Comissão de Direito Você é Previdenciário. presidente da comissão, verdade. É que lá em Guarulhos a gente nominou a comissão como Comissão de Seguridade Social, né? Assim, realmente para abranger todo esse tripé Legal. da saúde, assistência e previdência. E tem uma atuação nos 3. A gente tenta, né? Legal, mas Pra gente desafiador, é que é desafiador. mais amplo, né? Você está no guarda-chuva inteiro. Então nós colocamos, porque nós iniciamos como um núcleo, né? Nós éramos um núcleo, e quando se tornou comissão, a nossa, na época, presidente, uma queridona nossa, a Lígia Freire, ela fez questão, a gente tem que falar do tripé. São as 3 áreas, a gente precisa buscar isso, né? Então ficou Comissão de Seguridade Social da UAB Guarulhos. E é assim que nós iniciamos. E tem toda aquela galera que você conhece, a família Radzevicius, né? Ali, acho que o Joaquim já esteve por aqui. Nossa, muita gente boa, que já passou, que está na comissão atualmente. Tem a Fernanda, as Roses, as Lúcias, a Emília, muita gente bacana. Muita gente mesmo, pessoal. São top. Assim, eu acho que o diferencial lá é o amor, sabe? O cuidado, assim, eles gostam muito desse receber bem, do cuidado. Então, assim, as cabeças não param, são cabeças pensantes, cheias de ideias e de muita coisa boa. E a gente tem, assim, uma abertura muito grande da diretoria, né? Até agradecer lá a toda a nossa diretoria, na pessoa do Dr. Abner, um queridão, foi reeleito. E realmente a gente tem muita liberdade para trabalhar. Eles nos dão, assim, carta branca mesmo. Somos lideranças femininas e sempre guiados e também, assim, ninguém solta a mão de ninguém. Entre homens e mulheres, todos juntos, realmente, pela Seguridade Social. Então, é muito bacana, é muito gostoso atuar lá. É muito bom mesmo. Estive lá recentemente, fui convidado para dar uma palestra lá, né? Pô, muito legal, muito legal. O espaço lá era o espaço da faculdade, né? Era o espaço da faculdade lá, mas estava cheio, estava bonito, muito bem organizado o evento. Uma comissão forte, a comissão de Guarulhos, né? O pessoal muito empenhado. Um evento muito legal mesmo, muito legal, de altíssimo nível. E quem estava lá com a gente, o Dr. Joaquim e o Guilherme Radzevicius. Deixar aqui, ó, o link para vocês assistirem o episódio deles, que também foi fantástico. O Gui dá uma aula aqui pra gente, fala muito de prerrogativas e também do dia a dia do direito previdenciarista. E o Joaquim traz uma história linda, né? Uma história linda, Cara, que coisa linda a história do Joaquim. Muito bonita. Ela tá, inclusive, na nossa guia lá de inspiradores, né? É muito legal. Deixei aqui, ó. O Xandão tá me apertando aqui, ó. Playlist. O Xandão, playlist, legal. O Xandão tá falando da playlist aqui. Doutora Valéria, o que você quer perguntar pra Bruna? O que você gostaria de saber da Bruna aí? Como é que você divide todo esse trabalho dentro do seu escritório? Então, a gente tem a divisão das áreas, né? E temos essa coordenadora geral, uma advogada que ela é coordenadora. Então, ela cuida também, ela é uma excelente advogada na área trabalhista. Vicky, um beijo para você. E ela coordena também essa parte com relação à gestão, com relação a todos os colaboradores, os estagiários, né? Então, isso facilita bastante, né? Mas essa parte de gestão. Isso, essa parte de gestão. E, assim, eu acabo ficando mais focado realmente nessa questão do exercício da advocacia, da técnica. Eu gosto muito de atender, eu gosto de ter contato com o cliente, eu gosto de estar no escritório, né? Então, eu acabo priorizando o contato, os atendimentos, e aí também tem uma outra advogada também, uma graça, a doutora Tainá, especialista na área previdenciária. Legal. E aí nós temos as estagiárias, temos a Andressa
e a Joyce, que elas também vão nos auxiliando nessa parte de previdência e família. Aí na outra carteira também tem uma outra advogada, a doutora Larissa, mega animada o nosso marketing. E aí temos também, junto com eles, que seria o Gabriel, a Victória, uma assistente jurídica também excelente, excepcional. Ela começou lá como estagiária e a gente já, assim, pensou nessa oportunidade de estimular, né, deles terem condição também, na medida do possível, também de acordo com a questão de finanças, né, do caixa, mas foi possível dar essa oportunidade. E é muito gostoso, assim, você ter a oportunidade de dar esse estímulo, né? Então ela ainda está como assistente, porque ela ainda está cursando, né, a faculdade, e vem, assim, realmente com uma carga nova, que renova bastante e estimula. Então, realmente, assim, eu acho que a gente alavancou bastante. Na época do meu pai era algo mais, assim, aquela advocacia mais romântica, né? Mais tradicional, né? E nós ousamos um pouco mais, porque até para você conseguir crescer, você precisa de braços, né? E isso era algo que às vezes ele tinha um pouco de resistência, então a gente tinha que dar conta, né? A gente tinha que dar conta. Então, nós tínhamos sempre auxiliar de escritório, sempre ele fez questão de tudo formalizado, carteira assinada. Estagiários a gente foi tendo mais, às vezes, de nível médio. Sim, aqueles meninos de mandado, de serviço externo, que mudou um pouco também, né? Mudou bastante. Então, nós fomos avançando nesse sentido, para a gente poder realmente ampliar, né? E ter mais braços, senão a gente não cresce, não amplia. E foi isso que até também um impulso bastante do Gabriel, assim, para a gente avançar um pouco mais nesse sentido. Então, por isso que a gente foi se dividindo. Então, assim, tem um tronco, mas tem essas ramificações. E hoje também eu tenho a alegria de levar o meu filho para o escritório, né? Ele é a gente brinca, é o estagiário da estagiária. Então, é algo que meu pai fazia, de ter esse menino de mandado, que vai no correio, que ia no banco, que faz as comprinhas, né? Então, hoje é o meu filho. Eu tenho 3 meninos, ele é o mais velho. Então, já tem alguns dias, ele tem 12 anos. Que legal. E é mais ou menos nessa idade que o Gabriel começou aí, e ele trilhava o mesmo percurso lá no centro de Guarulhos, os mesmos lugares, né? Que a gente passava. Então, ele sai da escola e ele vai direto para lá, assim, nem são todos os dias, algumas tardes a gente vai revezando, mas é muito gostoso, porque, assim, meu pai não pôde ver isso, não deu tempo. Mas eu acho que ele tá muito feliz, porque, assim, o que ele passou pra gente, a gente tá conseguindo passar, né? E ele gosta, então ele tá cadastrado no sistema, então ele chega, tem as tarefas, ele vai baixando as tarefas, ele adora serviço de rua, que ele anda, aí ele compra sempre algum milkshake no meio do caminho, sorvete, e é gostoso. E os mais novos, eles já estão, assim, prestando atenção, fazendo propostas para ir trabalhar lá também, para poder participar, é muito gostoso. E o meu marido também apoia muito isso, né? Assim, fica bem, assim, às vezes até emocionado. A gente publica alguma coisa no Instagram, o Luiz que fez, que lindo, não sei o quê. Né? Mas é uma coisa que a gente vai cultivando, assim, que é importante, né? Eu lembro, eu comecei a trabalhar com 14 anos, não foi lá no escritório. Foi com uma prima, num salão, assim, que eu amo, vou lá até hoje, sou atendida. E, nossa, como isso fez bem? Me fez muito bem. Então, eu saía da escola também, ia trabalhar. E, assim, você pode, nossa, conhecer tantas pessoas, ouvir tantas histórias, aprender muito e se desenvolver, né? Sem dúvida. Então, eu acho que em todas as áreas a gente precisa dar oportunidade, criar oportunidade, né? E aprender. Eu gosto muito de estar no meio dos estagiários, dos jovens. Eu acho que é uma coisa que me renova, assim a gente se atualiza com eles, né? Eu vou te dar um testemunho, assim, isso que você faz com seu filho é muito legal. Eu me lembro que a minha mãe, ela me levava muito quando pequeno, a gente vem de um bairro muito simples, né, muito humilde. Minha mãe sempre trabalhou muito, a gente não faltou nada, mas a gente não tinha luxo, a gente tinha o básico. E aí para fazer uma renda extra, ela me levava às vezes pra gente vender alguma coisa, vender rifa,
Cara, e legal, eu me lembro disso enquanto pequeno, assim, sabe, jovem, e tudo isso construiu dentro de mim uma percepção muito importante, assim, de vendas, que eu aplico até hoje. Hoje, muitos advogados me procuram para dar mentoria, muitas delas ligadas à prospecção de clientes, que está ligada a essa ideia de venda. E isso começou lá atrás. Isso começou lá atrás, há muitos anos. Então, o que você faz hoje, cara, certeza que vai gerar um impacto muito grande nele, muito grande mesmo, positivo. Você falou uma outra coisa legal também, que em relação a, explicando, né, que você tem uma pessoa ali na área trabalhista, uma pessoa que te ajuda muito, né, uma pessoa na área previdenciária, um time bem distribuído, né, e eu acho que esse é o segredo. Eu sempre digo o seguinte, Bruna, empresa é resultado de pessoas, Sim. né? Empresa é resultado de pessoas, ela não é estrutura física, ela é uma ficção que na verdade são pessoas que estão ali dentro daquele ideal, lutando por aquele ideal. E você ter um time forte é muito bom. A gente tem um time forte também. Hoje, aliás, estamos aqui com a doutora Camila, né? Na verdade, daqui a pouco, doutora Camila, mas está com a gente também, que ajuda muito na área de incapacidade lá. E você ter boas pessoas em cada uma das áreas de atuação que você tem, nas áreas do seu escritório, isso faz com que você, por exemplo, no papel de gestora, no papel de dono, ou até mesmo como técnica, consiga focar em coisas mais importantes para a sua expertise, né? E outras áreas ficam delegadas. Você sente a parte do peso aliviado, transferido para essas pessoas e esse apoio? Sim, e foi assim um desafio também, porque a gente veio assim até dessa criação do dar conta de tudo, vai ter que fazer. Às vezes meu pai falava assim, nossa, eu fazia 20 iniciais e era na máquina de escrever, né? Aquela que era assim. Então, assim, nossa, porque tinha dia que eu tinha 10 audiências e eu corria de um para o outro, de uma para o outro, né? Então, veio nessa ter que dar conta. Mas até eu acho que essa nova era é bem diferenciada, né? Realmente antes você só imprimia a inicial e entregava lá. Hoje você tem que montar o processo todo. E para chegar no ponto dele estar pronto, então você tem que organizar os documentos, organizar toda uma pasta digital, depois organizar todo aquele cadastro, aí o documento não cabe, né, para você anexar, enfim. Então, realmente, você falou tudo, assim, a questão precisa de pessoas. E pessoas que estão empolgadas, realizadas, que estão estimuladas. Então, a gente tenta fazer isso. O meu irmão sempre coloca metas. Então, nós temos metas de ações distribuídas, de contratos fechados, meta financeira, e a gente comemora essas metas, né? Então, a gente se reúne, então, ó, bateu a meta. Então, hoje vai ter um encontro, né? Uma confra nossa. Funcionários também, a gente tem uma excelente funcionária, que ela fica realmente na parte da nossa secretária, a recepção, então é aquela carro-chefe do escritório, é a que abre a porta, né? E, nossa, ela é excepcional, a Fernanda. E ela já ganhou um prêmio de assiduidade. Então, ela teve folgas, né, assim. Então, ela pôde emendar com um final de semana, participar, estar junto com a família, ter uma filha, uma gracinha e conviver mais por isso, né? Por quê? Porque é aquela que você pode contar. Aconteça o que acontecer, ela vai estar lá abrindo, né? Ela vai estar lá auxiliando, ela vai estar sempre... Ela recebe muitos elogios, porque ela tem um trato, assim, uma delicadeza, e não é aquela delicadeza imposta que tem gente que fica, né? Aquele nhenhenhen que às vezes te irrita, né? Não, é na medida, né? Então as pessoas elogiam muito, muito mesmo, e gostam muito, assim, da pessoa dela. Às vezes, eles me ligam, mas e a Fernanda? A Fernanda tá aí. Daí isso é gostoso. Mas, assim, eu também tive um pouco de dificuldade em delegar. Tinha algumas coisas que eu falei, não, se não passar por mim, vou ter que ver como assim foi, eu não vi, né? Então, isso aos poucos é uma desconstrução, né? Porque realmente, se você, em qualquer área, né? Em qualquer trabalho, até um trabalho social, se você é um bom líder, então você tem que se fazer substituir, você tem que ter pessoas prontas para atuarem com você, pós você, né, na sua ausência. Então é algo que também, para mim, isso ainda está em construção, né, assim, isso. E acho que depende do que a gente consegue também passar e daquilo que vem, né, acho que uma via de mão dupla, do que vem com relação à confiança e essa entrega mesmo, né. Muito bom. Mas estamos construindo juntos. Legal. E os desafios para delegado, doutora Valéria? Pois é. Acho que
acreditar nas pessoas que estão no seu time e realmente passar, né? Passar. Recentemente fizemos isso lá no escritório, mas é uma construção mesmo, né? Eu sou muito mais velha que você, então eu também venho desse período onde tudo era concentrado. Então essa ruptura, ela demora um pouquinho, mas aos poucos ela vai. E hoje a nossa advocacia lá é muito bem estruturada, tem os líderes. Então hoje eu, como Danilo, nós ficamos só na parte da gestão. Mas é isso, é a confiança, ter as pessoas certas. Nós até falamos, Danilo, né, que é o jogador certo em cada parte do cada setor. E aí a coisa funciona e aí a gestão ela fica muito mais fácil. Isso é importante, a questão do jogador certo, né? Essa é uma filosofia que a gente tem adotado na advocacia Schettini. Porque a gente tem hoje um departamento de RH que faz todo o processo seletivo. Então, que nem se brincou, né? Pô, às vezes vai pegar um jovem lá de 12 anos e fala assim, pô, eu também quero, não tem uma vaga aí pra mim? E é muito comum quando você abre uma empresa, e aí pro empresário de forma geral, né? Abre uma empresa, sempre tem um conhecido e fala, pô, tem um filho meu lá que tá desempregado, você não quer colocar ele aí pra trabalhar com você e tal? Tira ele trabalhar um pouco com você, ou tem alguém que tá estudando, fala, pô, fulano tá estudando, você não quer deixar estudar lá, trabalhar com você só para aprender e tal. E a galera não tem essa noção de que a coisa é profissional. Eu não posso colocar as pessoas apenas para que as pessoas façam uma tarefa em si, mas tem que. A gente até fala, brinca de dar match, né? De dar. Tem que dar liga. Tem que dar né? liga. Tem que conectar o perfil da pessoa, porque senão eu sou injusto com a pessoa. Eu coloco, por exemplo, uma pessoa que não tem perfil de comunicação numa atividade, por exemplo, de recepção, talvez eu vou frustrar demais essa pessoa. Ela vai passar por um momento na vida dela muito ruim. Então é mais do que apenas dinheiro. A pessoa ela tem que ser desenvolvida, né, dentro das suas características e habilidades, e é papel do gestor olhar para tudo isso. Então a gente olha muito para isso, a ideia do jogador SEC em cada uma das atividades. É bom para a empresa, que ela cresce estruturada, e é bom também para o colaborador, que ele tem satisfação na execução da sua atividade. É a realização, né? Gestão de pessoas, talvez, e processos, e eu queria ter a sua opinião, talvez são os maiores desafios para quem é empreendedor no Brasil, e aqui para nós, advogados, previdenciaristas principalmente, é um dos grandes desafios. Gestão de pessoas, porque a empresa é resultado de pessoas, e processos, porque a gente trabalha com hora técnica e a gente precisa otimizar a utilização dessas horas técnicas. Você enxerga assim? Você acha que tem outros aspectos também? Não, eu acho que é bem isso mesmo, assim, do jogador certo, na posição certa, né? E realmente tem que ter um perfil da equipe. Então tem que entrosar, porque, querendo ou não, são muitas horas da vida que passaremos juntos, né? E assim, é naquilo, aquela rotina de prazo, e sempre tem um fervor, tem um processo ou vários ali que tá fervendo, tá esperando alguma coisa, ou um cliente, né, bem exigente, reativo, assim, então sempre tem uma pauta, né, assim, um pouco mais complicada, digamos assim. Então essas pessoas realmente precisam estar conectadas, comprometidas, né? O que a gente já percebeu lá acaba sendo um escritório muito de mulheres. Tem muitas mulheres juntas e não temos problemas das mulheres juntas. O que acabou já dando assim algum choque eram determinados homens no meio, né? Aí deu choque. Hoje nós temos o Luiz, que é o de 12 anos, o meu filho, e o Gabriel, que é o meu irmão, que é o que foi dando mais certo. O que eu já percebi também, como a gente tem uma galera mais jovem, né? Então, elas estão tudo na casa dos 20, né? O Gabriel nos 30 e eu chegando nos 80. E se for alguém também que, de repente, tem que ser subordinado a uma mulher e uma mulher mais jovem, é difícil. Então, para um homem encarar isso, né? A Vitória é gigante. É uma mulher muito poderosa. Ela é empoderada. Já fizeram ela assim. Então, ela é gigante em todos os sentidos. Uma mulher negra, jovem. Isso impacta demais. Então, dependendo do subordinado dela, ele não aguenta. Caramba, que legal. Então, nós já tivemos, por exemplo, um estagiário totalmente insubordinado, que não deu certo com ela.
né? Tem alguns que às vezes dão mais certo comigo. E com ela dá um choque. Eu acho que por conta dessa figura gigante, assusta, né? E às vezes por outros pontos que não dá também pra gente julgar ou questionar se é ou não. Mas que às vezes a gente suspeita. Então, tem isso também, né? Dependendo, assim, de quão gigante essa mulher, assusta muito. Assusta muito outras mulheres que ainda não estão empoderadas e assustam os homens. Interessante. Eu percebo, doutora Valéria, e até analisando a advocacia Schettini, eu estava fazendo podcast essa semana e falávamos exatamente sobre isso, né? Um episódio onde o escritório também, a maior parte das colaboradoras são mulheres. Na advocacia Schettini, sei lá, acho que 80% talvez são mulheres também. Ele surge por uma mulher guerreira, empoderada, e no seu também isso se repete. Eu percebo que é uma característica do direito previdenciário. E eu não sei se é do direito previdenciário, se é do mercado como um todo. É do direito como um todo, né? Por que você acha, doutora Valéria, assim, a mulherada... Mulherada tá aqui. Mulherada, né? mulherada é mais para o social, ou realmente elas são mais desenroladas mesmo? Eu acho que a mulher aparece mais. Acho que é isso. Eu acredito que a advocacia deve ser bem mesclada entre homens e mulheres, mas eu acho que a mulher é mais atirada, a mulher é mais... Então, talvez por aparecer mais na OAB, talvez a mulher apareça mais, acredito, não sei. Seria uma coisa bacana para dar uma olhada, mas... Inscrito já tá 50 e poucos % a maioria de mulheres. Já passou de ser... Passou um pouco, né? Isso, mas... As atuantes. A mulher é mais atuante, né? Até pela própria natureza dela. É mãe, então a mulher resolve a casa. Então acho que a mulher é muito mais atirada, talvez, né? Pode ser. E aí fica mais em evidência. Mas eu não sei. Eu vejo que muitos escritórios eles são compostos mesmo por muitas mulheres. Muitas mulheres. A gente teve aqui a Elaine. A Elaine fala um negócio legal, a Elaine Roman. Foi um episódio muito bacana também, aliás, deixar o card aqui para vocês, episódio top. E ela fala muito disso, que a mulher tem a capacidade de lidar com vários assuntos ao mesmo tempo, né? E ela brinca ali na questão da caixinha, a mulher consegue ter várias caixinhas abertas. Já o homem não, ele precisa fechar uma caixinha para abrir outra, aí fecha uma, abre outra, e de vez em quando ele tá na caixinha do nada. A caixinha do nada. Oi, ela tava online com a gente. Foi muito engraçado. Bom, falando dessa mulherada que manda muito bem, a gente tem aqui uma convidada que vai fazer uma pergunta para você. Aliás, é uma mulher também empoderada, hoje atuando na advocacia Schettini, ajudando muito a gente lá no setor de incapacidade. Vai fazer uma pergunta então para você. Vamos lá. Camila, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, bom dia. Doutora Bruna, hoje nós estamos muito na era digital. Eu ouvi você falando sobre como era antigamente, máquina digital. Eu também fui na máquina de escrever muito tempo atrás, vi a máquina e isso me impactou bastante também. Como você vê hoje a advocacia na era digital? Hoje a gente vê muito sobre inteligência artificial. Como que você lidar com isso hoje? Então, assusta um pouco, né, no início. Mas eu acho que, assim, é mais uma oportunidade para a advocacia, uma grande oportunidade, uma grande ferramenta que nós podemos usar a nosso favor, né? Sabendo usar, né? Então, acho que vai otimizar muito o nosso trabalho, pode atualizar, aprimorar demais o nosso trabalho e tornar as nossas horas mais úteis, né? Então, assim, todos esses sistemas, todo o uso de inteligência artificial, eu acho que a gente tem como usar muito a nosso favor. E tem muita gente com medo, né? Acho que foi ótima essa pergunta, né? Porque às vezes o pessoal que ainda está estudando, eles ainda estão começando a faculdade, falam, nossa, mas aí depois não vai precisar? Claro que vai. A gente precisa dessa relação humana, a gente precisa do técnico conferindo e auxiliando a própria inteligência artificial a se desenvolver e aprimorar. Então, acho que realmente é uma ferramenta que a gente pode usar muito a nosso favor. Para nós também lá, nós estamos iniciando e incluindo algumas coisas. Acho que já tem alguns projetos para o próximo ano para a gente aprofundar mais, fazendo cursos e entendendo um pouco melhor. Nós começamos com algumas brincadeiras, né? Então, o Luiz, ele cuida dessa parte de fazer algumas coisas de arte, assim.
E ele fez aqueles bonequinhos nossos, né? Esqueci o nome agora. Avatar? Não, é como se fosse uma boneca aquela pequenininha, cabeçudinha. Ele fez essas bonequinhas, então a gente divulga e isso é uma forma de uma brincadeira, é com o uso de inteligência artificial, porque ele coloca as nossas características, né? O meu irmão é fortão, careca, então saiu o bonequinho dele, tem da Victoria, já agora a gente vai fazer dos outros, tem a minha. Então isso como uma forma, é um marketing, uma brincadeira, uma forma de fixar quem são os profissionais que lá trabalham. Então, aos poucos, ir inserindo isso. A gente gosta muito de incentivar o estudo. Então, assim, os eventos da OAB, muitos a gente fecha o escritório, fica a secretária. As estagiárias vão no simpósio, elas participam de cursos, advogadas também. A gente faz questão disso, dessa atualização. Às vezes a gente participa de cursos telepresenciais que a gente faz lá dentro do horário de trabalho, então sentamos todos e vamos nos atualizar. E essa troca é muito gostosa, fica um momento de convivência, fica um convívio e uma atualização. Às vezes não dá para ir todo mundo, quem foi depois já vai trazer e vai atualizar ali a equipe. Isso é muito gostoso, tanto para uma atualização da parte técnica, profissional, às vezes para você também ter uma proximidade maior com aquele colaborador, com aquele colega, aquela advogada. E trocando ideias, né? Porque eu acho que a gente não faz nada sozinho. E tem muitas coisas que às vezes, meu Deus, por onde que eu saio agora, né? E a gente senta e fala, nossa, e aí, o que você acha? Olha isso, olha, eu já achei uma jurisprudência, achei um caso parecido. Olha que legal se a gente colocar isso. Então, a gente começa a introduzir, né? Aquela parte também falo visual legal, né? Eu também gosto bastante, tenho aprimorado. Eu particularmente não gosto daquela peça que é toda desenhada, né? Mas eu acho que já dá para ir colocando muitas coisas, para estruturando e deixar aquele visual mais perceptivo, assim, né? Não fica aquela leitura, né? A gente evita peças muito longas. Sim. Tem um limite de folhas. Passou daquilo, gente, filtra, não precisa. Né? E colocando esse outro visual, né? Com aquelas figuras, os símbolos, prints de tela, que nem se falou de benefício por incapacidade. Então, aquela parte crucial do laudo, você já printar e colocar. Então, ele vem na íntegra nos documentos anexados, mas você já coloca lá, já explica, né? E mudar também esse formato das peças, porque, infelizmente, na faculdade, nós somos doutrinados a passar no exame, da OAB e tudo mais. Então, vem aquela peça padrão. Acho que já teve professor que brincou que era o Rui Barbosa que fazia naquele formato, né? Então, dos fatos, do direito. Então, ir contando a história de uma outra forma, não tem problema, não vai dar inépcia se tiver todos os requisitos da petição inicial, né? Mas para se tornar uma leitura mais dinâmica, principalmente por conta do processo digital. Porque no físico a gente ia e voltava, né? Ia e voltava, passava a mão. E agora no digital não, e dá muito trabalho, você perde muito tempo para ir abrindo tudo aquilo. Então, na medida que você facilita a leitura do juiz, do auxiliar, da justiça, até do seu colega, de repente, na parte adversa, da procuradoria, né? Então, alguém, eu acho que tem mais facilidade, tem mais probabilidade de ser lido, entendido e, de repente, até, né? Legal. Ter uma sentença, uma decisão favorável. A gente estava reunido essa semana, na verdade a gente está gravando aqui o episódio numa data, né? Ele vai ao ar em outra, mas a gente estava reunido falando sobre a contratação, né? Do rapaz de inteligência artificial, tanto para implementar algumas ações dentro do nosso escritório, porque é uma operação complexa e de alguma forma ela acaba sendo muito cara, essa operação. Então você precisa otimizar, e como é que eu penso hoje, né? Que todas as pessoas que nós temos, que são horas técnicas, a gente precisa utilizar essas horas naquilo que eles têm de melhor, no máximo da expertise deles. E aquilo que é muito mais replicável, a gente transferir para a inteligência artificial poder fazer. Você aumenta a produtividade, aumenta muito a produtividade do seu escritório e consegue imprimir em cada ação, em cada caso, o melhor de cada profissional, né? A máxima expertise de cada profissional. E eu pretendo agora, para esse ano de 2025, a gente desenvolver também o nosso time um pouco mais para o uso. Porque eu acho que é inevitável.
É inevitável os da Não, inteligência. não tem como fugir da inteligência artificial. É um Ela está aí, volta, né? ela tá aí, é uma verdade. Então, não, tem que utilizar, as pessoas têm que olhar para isso, porque é inevitável mesmo. E foi bom, e acho que isso vai dar muito certo lá no escritório. Fica aí dica para o advogado de casa que de repente tiver condições de investir num profissional desse, implementar algumas ações, porque isso penso eu que é investimento. É investimento. Penso eu que isso Também Qualidade de também vida. na área do direito, mas em qualquer área hoje, nós, seres humanos, temos que olhar para a inteligência artificial. Ela chegou para ficar, né? Ó, e assim, a galera resiste. Doutora Valéria, a galera fala assim, ah, não, mas eu sou de outra época e tal. Doutora Valéria, que é jovem há um pouquinho só mais de tempo, não muita coisa. Ela, cara, ela foi estudar, olha aqui, olha que legal, foi estudar marketing digital, foi estudar tráfego pago. Cara, ela estudou tráfego pago, ela fez umas aulas de tráfego pago, tem implementado muito, tem usado bastante, né, a inteligência artificial no dia a dia e vem se desenvolvendo. Então, assim, é muito sobre isso, né? Não dá pra gente ficar perdendo muito tempo, né? A coisa, ela tá andando. Se você se movimenta ou não, indifere. O mundo tá andando, o mundo tá avançando. É como um trem que tá passando. Ou você sobe logo nele, né, e vai para esse destino, para esse novo destino, porque a gente está falando muito dos jovens, né? E eu acho que é muito legal você trazer jovens para sua equipe, porque você dá essa oxigenada, né? Como você falou, a mudança da época do seu pai, quando veio você, veio seu irmão, essa mudança ela traz uma nova característica para o escritório e de crescimento, né? E com perspectiva de crescimento. Falando de jovem, né? Temos aqui mais um jovem com a gente, Bruna, que vai também fazer uma pergunta para você. Ele é estudante de Direito e veio aqui nos prestigiar. Então, Vinícius, doutor Vinícius, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, bom dia, doutores. A gente estava falando muito sobre gestão de pessoas, né? Então, você falou que tem contratado estagiários, também tem assistente jurídico. Voltado assim para a área do previdenciário, qual que seria a virada de chave que você indicaria para esses advogados? Que é bem difícil, né, a gente ver isso na faculdade, né? Um tema que a gente não aprofunda muito. Qual que seria a virada de chave para fazer um estudante ou um advogado iniciante a entrar nessa área? Uma dica. Então, hoje nós temos muitos cursos. Nós temos os institutos de direito previdenciário que proporcionam uma infinidade de cursos e palestras. Eles têm até umas mentorias, né? E dentro das subseções também da UAB tem muita coisa. Então, tem as comissões de trabalho, mas também tem muitos cursos. Lá em Guarulhos mesmo, nós estamos com a primeira pós presencial, TELAESA, que inclusive pode-se utilizar o valor da anuidade no pagamento, né, da pós, então fica super acessível. Então, assim, tem uma infinidade de oportunidade de estudos, de aprofundamento na área. Na minha época, eu tive 6 meses, né, de direito previdenciário na faculdade. Eu até brinco que na faculdade eu encontrei 2 amores, que é o meu namorado, marido, e o direito previdenciário, porque realmente foi isso, foi a virada de chave na minha vida. Eu me apaixonei pelo direito previdenciário, pelo meu marido, e na faculdade mesmo eu comecei a organizar eventos e cursos na área. Então, com esse professor, ele era um funcionário do INSS na época, o Emílio, nossa, nem sei, preciso ver onde está o Emílio, como está. E aí ele topou em fazer um curso, então ele chegava mais cedo, juntamente comigo e um colega de sala, e 3 advogadas que estavam já formadas e iniciando na área. E aí ele deu esse curso, então nós tivemos 6 meses, depois mais 6 meses nós chegávamos 2 vezes por semana antes para aprimorar. Aí foi fantástico, aí que eu fui realmente picada pelo direito previdenciário. E aí nisso eu já comecei a procurar cursos. E mesmo não estando formada ainda, eu já fazia outros cursos. Então eu fazia faculdade à noite, tinha época que eu tinha 2 estágios e aí ainda eu ia a algum curso. Eu lembro que eu peguei uma maratona no IAPE, que era na Avenida Ipiranga. Na época, assim, eu acho que o que mais era falado aqui em São Paulo era o IAPE.
E aí também fui fazendo muitos cursos. Quando eu terminei a faculdade, já emendei numa pós nessa área. E desde então a gente não para, porque a cada momento tem uma novidade. E realmente é uma área que tem muitos eventos. Então tem congresso, seminário, maratona, de todos os institutos e nas OABs também. Então as comissões estão cada vez mais antenadas, engajadas e tudo muito atualizado. Em Guarulhos nós temos a pós-presencial, nós temos um calendário anual que todo mês tem um curso ou palestra, né? Tem o simpósio sempre no mês de novembro, que a gente tenta trazer vários nomes. Esse nome maravilhoso esteve esse ano lá. E realmente assim, né? Inovando e atualizando o profissional. Porque a gente precisa cada vez mais de profissionais mais qualificados. Eu acho que isso qualifica toda a classe. E eu acho que a gente realmente, prestando um bom serviço, a gente está fazendo também a nossa função social, cumprindo a nossa função social. Então, realmente, o estudo é primordial. E, assim, o céu é o limite para você. O que você quiser, com certeza você vai encontrar, vai aprimorar e vai realmente se encaixar. É uma área muito promissora e que evento não falta. Às vezes, a gente até brinca lá com as outras áreas que a gente acaba saindo mais, né? Tem evento, tem curso, vai todo mundo, não sei o quê. Falar, ai, que pena, né? Na trabalhista não tá tendo nada. Porque na previdenciária sempre tá tendo alguma coisa mesmo, assim. Muito legal. Tem até pro Vinícius aí também pensar, e pro jovem que estiver em casa, né? Estudante, estagiário. Em RH tem um acrônimo que chama CHA, CHA, que é conhecimentos, habilidades e atitudes. Todas as empresas, elas vão de alguma forma contratar pelo conhecimento, mas elas estão olhando muito para habilidades e atitudes. E isso é a virada de jogo em qualquer área, e aí não é nem no direito previdenciário. Muitas vezes as pessoas estão se preocupando em se desenvolver apenas tecnicamente, mas não são os hard skills, mas os soft skills que realmente estão sendo muito valorizados no trabalho. Então, você tem um perfil mais proativo, você tem uma capacidade de liderança, de gerenciamento do próprio tempo, das tarefas, de trabalho em grupo, de relacionamento, ser um agregador. Então, as habilidades e atitudes, elas têm um peso muito maior, em torno de 85%, em detrimento ao conhecimento. Então, é interessante pensar em habilidades e atitudes, né, em qualquer área que você for trabalhar. E aí não serve nem apenas para o direito previdenciário. Para tudo, Para tudo. para a vida. Temos mais uma pergunta aqui para a doutora, o querido advogado aqui também, previdenciarista, que vai fazer uma pergunta para a doutora, veio assistir com a gente aqui no nosso estúdio. Dr. Roberto Nunes, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia. Gostaria de falar com a doutora Bruna, né? E elogiar ela sobre a facilidade que ela tem de se expressar. Você vê que ela não tem dúvidas, ela não tem problemas em expressar todo o conhecimento dela. E só tenho a agradecer de estar nesse ambiente aqui tão sofisticado. Verdade. E eu já sou advogado, pelo que eu vi, mais tempo que ela. E eu também vivi todo esse romantismo do direito na época. Eu vivi esse Rui Barbosa, as peças. Hoje a gente de fato faz elas com mais leveza, né? Com espaços, 1,5, porque antes era tudo 1. Meu Deus, era cansativo de ler uma peça. Só que o grande problema hoje do advogado previdenciarista é a cobrança de honorários. Desde o planejamento previdenciário, desde a consulta, depois o planejamento previdenciário e depois a forma de cobrança do benefício. Se é BPC é uma forma de cobrança, se é aposentadoria é uma forma de cobrança, se é revisão é outra forma de cobrança e também a cobrança diferente do trabalhista, porque no trabalhista é fácil cobrar, é 30% e morreu. Agora no previdenciário não pode. E nós, você vê, eu sou advogado há muito tempo e eu tenho dificuldade. Desde a cobrança da consulta. Eu cobro a consulta, mas a gente vê que aparentemente o cliente fica assim. Uma vez, aproveitando, já nem fazendo pergunta, mas colocando, uma vez eu recebi um pedido de uma pessoa.
Ó, doutor, preciso do atendimento do senhor com respeito à minha aposentadoria. E quanto o senhor cobra de consulta? Eu falei, a minha consulta aqui no estado de São Paulo eu cobro só R$ 490. E, inclusive eu posso parcelar. Ah, doutor, então beleza, então eu pago 490 para o senhor, então eu já saio aposentado. Eu falei, não, não é bem assim. Pronto, já não entrou mais em contato até hoje. É isso que é a minha colocação, é a minha pergunta para a doutora, porque eu já vi que a senhora tem mais facilidade de cobrar clientes do que eu. Ai, obrigada pelo carinho. Nossa, que querido. Obrigada mesmo. E para mim também é um desafio essa questão da cobrança, né? Realmente os clientes chegam assim, mas eu pago no final, parecido com o da trabalhista. É que o nosso final é diferente, né? O final, às vezes, que seria a aposentadoria, ela vai acontecer daqui anos, né? Então, eu ainda não consigo cobrar a consulta. Então, eu falo que é a primeira conversa. Então, essa primeira conversa, ela não é cobrada para a gente entender qual que é a dor, o que aquele cliente procura. E a partir dali, aí vai ter uma cobrança. Então, se é um planejamento, né? Se é análise já de um processo administrativo. Às vezes, se é um pedido de aposentadoria, mas a gente precisa estruturar esse pedido. E não tem estrutura de pedido de aposentadoria sem um cálculo, né? Então, a gente já direciona para isso. Em um curso da Maura, ela comenta que tudo é planejamento. E é verdade, porque você vai ter que organizar aquele pedido de revisão. Então, você vai ter que organizar e planejar o pedido da aposentadoria. Então, acaba sendo assim. Eu também já tive muitos nãos como ele, né? Senão eu pago no final, mas como eu vou pagar agora? Às vezes até de algum advogado, um colega parceiro, essa semana mesmo atendi uma grande amiga da faculdade, Érica, um beijo. E aí ela, eu te indiquei uma grande amiga, tal, ela comentou que cobrou, ela pediu para ver se eu não converso com você para não cobrar. Falei, então, não tem como, né? É uma consultoria, assim. Vou ter que fazer cálculos, a gente vai ter que analisar. Muitas vezes, assim, é algo que demanda um tempo muito grande que a gente não está nem cobrando por todas essas horas, né? Não está nem cobrando por aquele custo operacional do escritório. Muitas vezes a gente investe nesse cliente para, no futuro, realmente ter o verdadeiro retorno de honorários, né? Então, é um desafio realmente essa cobrança. E eu acho que cada vez mais a gente tem que cobrar sim. Às vezes eu até falo para o cliente, olha, quando você vai ao médico, para você sentar na cadeira, você estando 100% com a sua saúde ou desenganado, aquilo é pago, né? Então, ou pelo plano de saúde, ou através do SUS, ou uma consulta particular, às vezes você vai ter direito a um retorno. E é assim, né? Então, ele precisa analisar você, seus exames, solicitar documentos, solicitar exames, é a mesma coisa, né? Então, pra gente também não dá. E eu brinco muito, né? Falo, gente, eu tenho 3 filhos. Como que eu faço? Né? Não dá, né? Mas é assim, mas realmente, eu acho que a gente não perde, tá? Eu acho que a gente não perde cliente. Eu acho que esse cliente, eu acho que não era para ser nosso. Não daria certo, não daria um retorno, digamos assim, né? E ele volta. Quando ele tiver, né, assim, com muitas dores, ele vai voltar, né? Ele volta. E porque no direito previdenciário a gente também precisa despojar muito o cliente. Então ele chega com umas crenças, umas lendas, que esse primeiro contato é para despojar. Então você tem que deixar o cliente literalmente despido, né? E aí realmente você esclarecer, introduzir. Eles falam assim, como que eu gosto tanto do INSS? Eu gosto demais do INSS. O INSS é um tesouro que nós temos. Eu acho que é um dos grandes feitos que nós temos no nosso país, né? Por quê? Porque, gente, na pandemia o INSS não atrasou nenhum pagamento, pelo contrário, ele adiantou, né? Então, ele precisa, sim, de investimento, precisam de concursos, recursos humanos, né? Para dar conta dessa demanda. Mas, assim, ele tá firme, gente, firme e forte. Só quem se utiliza dele, quem todo mês vai lá e saca o seu benefício, sabe o quanto que ele tá firme e forte, né? Então, eu incentivo muito isso, incentivo muito as pessoas voltarem a contribuir, né? Porque às vezes a pessoa, ou são os dois extremos. Então, às vezes aquele baixa renda, que ele quer realmente permanecer como baixa renda, ancorado ali, ele não quer voar, né?
E também o outro extremo, às vezes uma pessoa também com um poder aquisitivo muito bom, bem estabilizada, nem quero saber do INSS, mas sente depois. Porque quando eles vão chegando na idade avançada, eu acho que é parecido quando a gente está chegando aos 18 anos, que vai tirar habilitação, vai entrar na faculdade, é esse assunto que a gente tem entre os amigos, entre os colegas, entre os primos, entre os vizinhos. Quando a gente passa dos 60 anos, aí é entre também as irmãs, as cunhadas, as amigas, às vezes já aposentou? Quando você vai aposentar? Né? E aí fica até às vezes um constrangimento aquela que, nossa, fulana, gente, também fulana não trabalhou, né? Meu Deus, sei o quê. Fica assim, até um constrangimento. E é quase um título, é uma realização, né? Fala, não, já estou aposentada, né? Eu continuo trabalhando, mas estou aposentada, né? É uma realização também. E quem depois não desfruta dessa realização sofre, fica faltando um algo, né? Então isso também é importante. E é importante para todo o sistema funcionar, a contribuição, né? Então eu também falo muito disso e incentivo muito. Muito legal, muito legal. E, cara, que rápido que passa, hein, Bruna? E é rápido que passa, né? Muito rápido o episódio, já batendo um papo aqui, vai acontecendo. Mas, pô, que história legal, papo muito bacana. Percebo que você tá já com uma gestão bem azeitada aí, como a gente diz, né? Já acontecendo muito. Aprendendo. Tá, mas já tá no nível. Poucos advogados estão nesse nível de percepção, né? De avanço, já com um time estruturado, controladoria, distribuição de tarefas, né? E com uma visão de negócio, né? E você consegue, inclusive, ter uma vida fora do escritório, que além da própria vida particular, né? Também a atuação forte aí, um papel importante dentro da OAB. Então a gente vai chegando numa etapa final. Bruna, eu vou agradecer vocês duas, deixar vocês fazerem as considerações finais aí. Vou começar por você, em seguida a doutora Valéria. Quero te agradecer muito, primeiro aí pelo trabalho que você faz na OAB, né? Que esse trabalho que você faz é para a advocacia, para a nossa classe. É um trabalho voluntário, gratuito, né? Você doa o seu tempo em prol dessa advocacia para que ela fique cada vez melhor. Então, muito, muito obrigado. Me senti muito honrado quando vocês me chamaram lá para participar do evento. E ali eu pude contribuir um pouco com advogados e para mim é o papel que eu tenho feito. É o que eu faço aqui no Prevcast, é o que eu faço em mentorias, é o que eu fui fazer lá, né? Compartilhar um pouco de conhecimento com a advocacia. Obrigado por vir aqui e compartilhar muito do seu conhecimento para a nossa audiência. Tenho certeza que você tocou alguém do outro lado lá, gerou algum insight. Muito, muito obrigado. Fica à vontade para fazer suas considerações. Ai, muito obrigada. Estou até emocionada aí com as suas palavras. Obrigada pelo carinho, obrigada por ter nos visitado em Guarulhos. Volte mais vezes. Nós tivemos um projeto lá esse ano das advogadas extraordinárias. Então tivemos um livro e foi realmente para cada uma das advogadas falarem dessas horas cívicas. Então do que a gente se dedicou à nossa classe, ao AB, e contar um pouquinho da nossa história. No simpósio você pôde receber, né, esse livro. E quem tiver interesse pode nos procurar, nós temos assim muitos exemplares para presentear até mesmo para apresentar esse projeto, né? E até por circunstâncias providenciais, eu falo muito do divino, esse ano também o meu marido, ele lançou mais um livro, né? Ele é promotor de justiça, professor por muito tempo da rede pública do estado de São Paulo, hoje ele é promotor, e é o segundo romance dele. Nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos na Bienal esse ano, foi incrível. Então ele com HQ trouxe para você. Puxa, obrigado. E das advogadas você já tem, vou trazer outros também aqui. E adorei te conhecer, foi um prazer. Obrigado. Lembrei muito da minha mãe, como que é importante, gente, uma mãe na nossa vida, né? Que nos direciona, nos posiciona. A minha mãe, beijo mãe, te amo, a gente tá sempre junto, ela me ajuda demais com as crianças, com o escritório, ela é professora, né? Não é advogada, mas ela nos ajuda em compras, em tudo, em roupas, tudo, ela tá muito presente na minha vida. Então eu senti muito a presença da minha mãe aqui com você, achei linda a história do escritório de vocês, esse escritório em família e esse compromisso, né, com o social. Parabéns, parabéns. E parabéns por essa mulher incrível, essa extraordinária. Ela está fazendo esse curso, imagina, tráfego pago, gente. Parabéns, que orgulho, que prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, Bruno. Olha, você é uma mulher empoderada,
Eu desejo para você muito sucesso. Muito obrigado por abrilhantar aqui o nosso podcast no dia de hoje. Muito obrigada, Danilo. Tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada. Um beijo pros meus filhos. Eles vão falar Luiz, João, Totô. Beijo, beijo, marido. Ó, top, gente. Bom demais. Bom, quero agradecer você que esteve com a gente aí até agora, curtindo o episódio. Comenta aqui como é que ele foi para você, os principais insights que você teve nesse episódio de hoje. Mais uma vez, agradecer a Bruna, a Valéria, minha mãe. Obrigado por compartilharem aqui com a gente um pouco da experiência de vocês. E, Xandão, obrigado, cara. Tamo junto. Mais um. Valeu, galera.